Lucas 18, do 1 ao 8. Diz assim: Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como esta viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouvi o que esse juiz injusto diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Até aqui. Todas as pessoas que fazem parte do povo escolhido de Deus têm algo em comum. Todas elas passam por aflição, por situações que são maiores e sobre as quais nós não temos nenhum controle. Todo cristão passa. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele encorajou os cristãos do primeiro século, lembrando esses cristãos de que os mesmos sofrimentos que eles estavam passando também estavam acontecendo com os irmãos que viviam em todo o mundo. Então a aflição não é um privilégio de alguns. A aflição é algo que todos nós passamos. E nós somos, de certa forma, confortados por sabermos que nós não somos sofredores solitários. Todos os cristãos, de todas as épocas, de todos os tempos e lugares, sofreram e sofrem ainda. Inclusive essa pessoa que está sentada do seu lado hoje. Pode até perguntar para ela, para você ver que eu não estou falando nenhum absurdo. Porém, além da aflição, os eleitos de Deus também possuem um socorro em comum. O salmista disse assim: eu elevo os meus olhos para os montes, e de onde me vem o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então nós sabemos em quem confiar: no Senhor. E nós sabemos também por que confiar: porque Ele é bom e porque Ele é poderoso. Mas a gente precisa admitir uma coisa, que muitas vezes as nossas orações parecem não passar de palavras lançadas ao vento. Você já teve a impressão de que a sua oração não está tendo efeito e que de repente talvez Deus esteja com uma pilha de papel na mesa dele, com um monte de ordem de serviço para atender as pessoas que estão orando na terra, e talvez você pense que a sua oração é apenas um papel dentro de uma lista interminável contendo pedidos de pessoas. Não sei se você já teve essa impressão. Mas para chegar um pouco mais perto, sabe quando você vai em algum lugar para ser atendido e você olha, a senha está ali
em 320 e na sua mão está 790, você fala, nossa, vai demorar muito para chegar a minha vez. É claro que, com relação às nossas orações, a gente não tem essa senha, mas às vezes a impressão que dá é que a gente está segurando uma senha dessa, que vai demorar muito para Deus escutar a gente. E o que muitas vezes pode acontecer comigo, com você, é que há uma tendência de que, estando tão cansados de orar, esperar e não ver nada acontecer, há uma tendência de que em algum momento nós desanimemos, nós paremos de orar. Nem todas as nossas orações são respondidas, e algumas delas a gente tem a impressão de que nunca foram. Mas através do sermão de hoje, o Senhor vem nos chamar à perseverança na oração. A perseverança na oração em meio às aflições. Isso é muito importante para as nossas vidas. O Senhor vem nos chamar a orarmos sempre e nunca desanimarmos através dessa parábola. No texto que nós lemos, Jesus, ele conta uma parábola aos seus discípulos a respeito de um juiz que era responsável pelas audiências de uma cidade. Então a lei determinava que cada juiz tomasse conta de uma cidade, para julgar as suas causas. E o papel do juiz, conforme a lei de Moisés, era julgar as causas do povo com justiça, atendendo de forma especial os oprimidos, os pobres, o direito das viúvas, dos órfãos, e por aí vai. No entanto, o juiz desta parábola, ele é descrito como alguém que não teme a Deus e que não respeita os homens. E por consequência, então, ele não se preocupava com a aplicação correta da lei e ele não se importava com as pessoas que eram injustiçadas. Ele só pensava nele mesmo e assim ele levava a vida. Talvez ele até estivesse disposto a atender alguém que o subornasse, mas os miseráveis, aqueles que não tinham recursos financeiros, não faziam parte da agenda desse juiz, porque afinal de contas eles não tinham dinheiro para poder suborná-lo. Então esse juiz, ele não está nem um pouco preocupado com a justiça. De forma resumida, esse juiz é descrito nas nossas versões da Bíblia como um juiz iníquo, como um juiz mau, como um juiz injusto. E o texto vai nos dizer que havia na mesma cidade uma viúva que tinha sido injustiçada e que por isso ela foi até o tribunal falar com esse juiz mau, dizendo, olha, faz justiça contra o meu adversário. Mas o juiz, ele despreza essa mulher é uma mulher viúva, e ele se recusa a atendê-la. E aqui é importante a gente entender que a viúva do primeiro século não é como a viúva de hoje. Ela não tinha ali um benefício do INSS para acolher. A viúva do primeiro século, ela é completamente desamparada, desprotegida e indefesa. Então ela realmente precisava que esse juiz desse atenção à sua causa, mas o juiz a estava desprezando, de forma que essa mulher não podia fazer nada por si mesma, estava sendo ignorada por esse juiz, e mesmo que ela, num desvio de caráter, quisesse subornar esse juiz, nem dinheiro ela tinha para fazer isso, Só que essa mulher, ela tem uma estratégia chamada persistência. Eu vou pedir para esse juiz me fazer justiça, mas eu vou pedir tanto, eu vou pedir tanto que uma hora ele vai me atender. Ela buscou essa estratégia. E aqui eu gosto de imaginar a importunação desse juiz como se fosse no mundo de hoje, Então imagina esse juiz acordando de manhã, aí ele vai até a caixa dos correios e tem um bolo de cartas, quando ele olha, é tudo da viúva. Eu gosto de imaginar
que de repente depois ele vai para a academia e ele está ali correndo na esteira e a mulher está do lado de fora com uma placa, justiça. Ele falou, não é possível. E aí então eu imagino que se fosse essa história contada nos dias de hoje, esse juiz olharia para o celular dele, 32 chamadas perdidas da viúva. Imagino que ao abrir a caixa de e-mail, ele encontraria ali 95 e-mails da viúva e colocaria tudo no spam, marcaria como spam, né? E talvez ele entrasse ali no Instagram dele e a viúva começou a segui-lo, começou a mandar mensagem no direct, começou a mandar bom dia todos os dias. E aí esse juiz vai ficando injuriado e fala, essa mulher não sai do meu pé, o que eu faço? E aí eu acredito que ele já tendo pesadelos com essa viúva, já não sabendo mais o que fazer, ele fala, chega, a paciência tem limite, essa mulher é louca, eu vou atender a causa dela, porque senão ela nunca mais vai me deixar em paz. Sabe o que é engraçado? É que a palavra que foi traduzida para o português como perturbar no texto, no grego significa bater abaixo dos olhos, o que para a gente significa dar um soco no olho e o olho ficar roxo. E essa é a mesma palavra, por curiosidade, que Paulo usa em 1 Coríntios 9, 27, quando ele diz, eu aplico socos em meu corpo para submetê-lo a Cristo. É a mesma palavra no grego. Quer dizer, o juiz já estava pensando assim, olha, só falta essa mulher bater em mim. No original é isso que está escrito aqui. É bem interessante. E aí então, antes de ser agredido, ele resolve então atender essa mulher. Com tanta persistência, a mulher ficou insistindo. Ele falou, não, eu vou atender. Vem cá, me dá a sua causa, eu vou resolver esse negócio. E aí finalmente ele defendeu a sua causa e resolveu o problema dessa mulher. Dos versículos 6 a 8, nós vemos a aplicação dessa parábola. E geralmente esse texto ele é muito mal compreendido pelas pessoas. Elas pensam de forma simplista que a viúva representa a gente e que o juiz representa Deus. Só que nesse caso, se nós interpretarmos dessa forma, a interpretação seria assim: nós precisamos orar tão insistentemente a ponto de perturbar Deus, até que Ele não aguente mais ouvir a nossa voz e atenda as nossas orações, mesmo que Ele esteja contrariado. Essa é uma interpretação completamente errada. A viúva não me representa, não te representa, como também o juiz não representa Deus. E eu vou explicar o porquê. Nós não somos como a viúva da parábola, sabe por quê? A viúva da parábola é completamente desamparada. Mas eu e você não estamos completamente desamparados. Nós temos um Pai. Nós temos um Deus. Nós temos um Deus que é bom. Nós temos um Deus que a Escritura diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Nós não estamos desamparados como essa viúva, de forma alguma. E em segundo lugar, esse juiz jamais pode ser uma representação de Deus, porque o próprio Jesus aplicou a parábola dizendo, se até mesmo esse juiz mau fez justiça à viúva, por acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que de dia e de noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Jesus está falando. Ele está dizendo que, diferente do juiz, Deus está disposto a nos ouvir. Deus está disposto a resolver a nossa causa. O juiz da parábola é injusto, mas a base do trono de Deus são justiça e juízo. Ele não é como o juiz. O juiz é mau, mas Deus é bom. O juiz é injusto, mas Deus é justo. E ele contou essa parábola. Jesus contou essa parábola aos seus discípulos. Se nós lermos o versículo 1, para quê? Para que eles perseverassem na oração. Esse é o propósito da parábola. E esse também é o propósito da parábola para nós hoje.
Portanto, seja encorajado a perseverar na oração por meio dessas verdades. Quais? A primeira, Deus está atento às orações dos seus filhos. Porque Mateus capítulo 7, 9 a 11 diz: quem dentre vós, que se o filho lhe pedir o pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai dará boas coisas aos que lhe pedirem. Algum pai aqui ou uma mãe já deu um escorpião para o seu filho brincar? Olha, filho, que presente maravilhoso, comprei um escorpião para você. E deixa a criança brincando com o escorpião, toda feliz. Por que a gente não faz isso? Porque a gente sabe que o escorpião vai fazer mal para o filho. E muitas vezes Deus não atende orações nossas, porque Ele sabe que essas coisas que nós estamos pedindo não são boas para nós. Ele sabe como um pai o que é melhor para nós. E Ele diz: vocês são maus, e vocês dão coisas boas para os filhos de vocês. Vocês acham mesmo que eu, como pai de vocês, também não darei coisas boas a vocês? É claro que existe um abuso muito grande no meio cristão hoje, de você achar que você pode colocar Deus na parede e exigir o que você quiser dele. Isso é completamente errado. No entanto, também é errado, como diz o livro de Tiago, nós não pedirmos. O texto diz: vocês não recebem porque vocês não pedem. Vocês não recebem porque vocês não pedem. E é importante a gente entender então que Deus está atento às orações dos seus filhos. E em segundo lugar, Deus está cuidando dos seus filhos. Se nós lermos Mateus capítulo 6, a partir do 26, Jesus diz aos discípulos: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. E aí ele diz: acaso vocês não têm muito mais valor do que elas? E aí ele diz: e por que vocês estão ansiosos quanto ao que vestir? Olha para os lírios do campo, olha como eles crescem, eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. E se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Então, o Evangelho vai nos mostrar que Deus está atento às nossas orações, que Deus está cuidando dos seus filhos, e mesmo quando toda a situação da nossa vida foge do nosso controle, de forma que nós ficamos até assustados, Lucas 12, 7 vai dizer assim: não se vendem 5 passarinhos por 2 asses? Mesmo assim, nenhum deles é esquecido por Deus. E aí Jesus diz: até mesmo os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. A gente se desespera tanto em algumas situações. Você consegue imaginar a minúcia disso, do cuidado de Deus por nós? Eu não sei como foi sua semana, eu não sei o que aconteceu na sua semana, mas Jesus está dizendo nesse texto: até mesmo os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Isso não significa que Deus está contando. Isso significa que Deus simplesmente sabe exatamente o que está fazendo nas nossas vidas. Na pandemia teve um pregador famoso que falou: Deus não está no controle, senão a pandemia não teria atingido o mundo. Olha o absurdo que ele falou. Gente, Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Ele é soberano. Ele tem o controle e o domínio de tudo. Mas Jesus também não nos enganou. Ele disse que o Pai está atento às nossas orações. Mas Ele também disse: mesmo que pareça demorado,
E essa é a impressão que muitas vezes nós temos também, de que Deus, em algumas circunstâncias, demora demais para responder nossas orações. Mas a verdade é que Deus sempre chega no tempo certo. É aos nossos olhos que Ele parece demorado, mas Ele chega sempre no tempo certo. E nos dias de hoje, nós somos muito prejudicados pelo nosso imediatismo. É muito mais difícil. Por quê? Você tem uma internet de fibra ótica que se você precisa baixar alguma coisa, são segundos. Se você precisa se transportar para um lugar, você chama um carro, ele vem em 2 minutos. E aí você deu aquela fome à noite, você chama o delivery, ele está em 20 minutos na sua mão. E a gente fica assim, acostumado com esse imediatismo das coisas acontecerem na nossa vida assim. E aí a gente espera que Deus também atenda as nossas orações assim. Mas eu vou falar uma coisa para te animar. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. Você fala, Senhor, 1000 anos se passaram. Não, para Deus passou um dia. Só brincadeira essa, gente. Mas ao invés de esperar Deus vir na mesma velocidade do fast food, seria mais adequado nós dizermos como salmista: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Mas a gente não sabe quando que a resposta vem. É verdade que Deus depressa nos fará justiça, porém não no nosso tempo, não no nosso depressa, mas no depressa dele, no tempo dele, da forma dele. E aqui Jesus termina a aplicação da parábola fazendo uma pergunta reflexiva. Ele fala: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E por isso eu creio que também é válido nós nos perguntarmos hoje: Cristo pode encontrar a sua fé hoje? Como tem sido as orações das suas manhãs? Como tem sido a nossa vida devocional? Nós temos orado ao Senhor? Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você crê na obra de Jesus Cristo, então você foi feito filho de Deus. Você tem livre acesso para falar com Ele qualquer hora do dia, a qualquer momento. Mas a pergunta é: nós estamos fazendo uso desse livre acesso? Ou nós passamos os dias ignorando a existência de Deus, sem ler a palavra dele, sem orar? A oração é importante para a nossa vida. Algumas perguntas que eu acredito que nós precisamos nos fazer hoje. Quando Ele vier, Ele nos encontrará ainda praticantes da oração. Ele nos encontrará ainda perseverantes na oração. Ele nos encontrará ainda constantes na oração. Ele nos encontrará orando ou desfalecidos pela demora. Ele nos encontrará fervorosos ou desanimados por não vermos os resultados que nós queremos. Você já parou para pensar que quando Deus não muda a situação diante de você, provavelmente Ele está tentando te mudar diante da situação? Então, nesse ponto, nós não devemos reclamar. Quando tudo mudar, agradeça. Mas quando tudo permanecer da mesma forma, confie nele. Confie que Ele sabe exatamente o que está fazendo. É possível ver isso na vida de Paulo. Em 2 Coríntios 12, 7. Ele diz assim que foi posto um espinho na carne dele, para que ele não se tornasse arrogante. E Paulo diz que ele pediu ao Senhor 3 vezes que tirasse o espinho dele. Senhor, tira esse espinho. Paulo está ali orando, persistindo. Mas qual foi a resposta de Deus para Paulo? Paulo, você não precisa da ausência de espinhos. Você precisa da minha graça. Ele diz: a minha graça te basta.
Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando na sua vida no momento, mas você não precisa de ausência de problemas, você precisa da graça para enfrentar essas circunstâncias, para passar por cima delas. É a graça de Deus que nos capacita a vencer os problemas da vida. E Deus usa esses problemas para nos tornar cada vez discípulos melhores para a glória dele. Então a palavra do Senhor para Paulo é: a minha graça te basta. E a palavra do Senhor para nós, quando Ele não está mudando as circunstâncias, é: a minha graça te basta. A minha graça te basta. É suficiente. É disso que você precisa. É disso que nós precisamos. Porque Paulo diz, ou melhor, Deus dizendo para Paulo: pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A verdade é que, mesmo que nós não sejamos desamparados como aquela viúva, há um sentido que nós somos muito semelhantes a ela. Todos nós somos fracos. E todos nós passamos por situações que nós consideramos maiores do que nós mesmos e que nós somos incapazes de mudá-las. Por isso o pastor Augusto de Nicodemos, ele diz que orar é para os fracos. E ele diz: é por isso que eu oro, porque eu sou fraco. Se você se considera uma pessoa fraca, então você vai dizer: eu não posso passar minha vida sem oração, porque ela vai me fortalecer, ela vai fortalecer a minha fé no Senhor. Mas existe alguém que, sendo forte, se fez fraco para nos livrar da morte do inferno. E para que isso fosse possível, e talvez você que em algum momento disse: você não sabe qual é a dor de não ter uma oração não respondida. Entenda uma coisa: o Pai rejeitou as 3 orações de Jesus no Getsêmani, quando ele dizia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, se não seja feita a sua vontade. O próprio Jesus teve a sua oração rejeitada. Ele fez a oração. E então ele foi para o Calvário. E então ele foi para o Monte Caveira. E então ele foi para a cruz, morrendo em nosso lugar, levando sobre si a nossa condenação. E é só por isso que nós temos mais do que aflições em comum. Nós temos uma esperança em comum. A esperança de vida eterna, por causa dele, por causa da obra dele, por causa do que ele fez em nosso lugar. Tem um texto da Bíblia que diz: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que será revelada. Tem um texto que fala: muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor o livra de algumas, não é algumas? O Senhor o livra de todas. Então, como salvos em Cristo de Jesus, o meu desejo de oração hoje é para que o Senhor nos capacite a perseverar em oração. Até quando? Até Ele responder? Não. Até Ele voltar. Até Ele voltar. Jesus contou essa parábola com uma intenção: para que os discípulos não esmorecessem, para que eles não desanimassem, para que eles não parassem, para que eles continuassem orando. E eu estou pregando aqui essa parábola nesta manhã, para que eu e você também não desanimemos, para que eu e você nos revistamos da armadura de Deus, para que eu e você nos enchamos da presença de Deus, da Escritura Sagrada, da oração, dos meios de graça que o Senhor usa para, através deles, nos fazer crescer na vida cristã. Eu quero orar pela sua vida nesta manhã. Quero orar por nós. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado pela sua graça, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque diante de situações em que muitas vezes nós nem sabemos como agir, diante de situações em que nós nos sentimos paralisados,
diante de situações em que nós não sabemos como proceder, nós encontramos a Escritura Sagrada nos dizendo: a minha graça te basta. E Deus, eu oro para que essa graça continue nos capacitando a vencer os momentos de tribulação das nossas vidas. Ó Deus, nós cremos que o Senhor não é como o juiz injusto, que não queria ouvir aquela mulher. E o motivo para nós persistirmos na oração é nós sabermos que Deus está disposto a nos ouvir, que os seus ouvidos não estão tampados, que o Senhor nos ouve, e que o Senhor se importa com os seus filhos, que o Senhor ama os seus filhos, que o Senhor cuida dos seus filhos, que o Senhor alimenta os seus filhos, o Senhor veste os seus filhos. Pai, se entrou alguém aqui hoje preocupado demais com alguma situação da vida, que nós possamos lançar toda a nossa ansiedade em Ti, como diz a Tua palavra, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ó Deus, dá paz ao nosso coração, paz diante das aflições, paz diante das guerras, paz diante das tribulações. Nós não precisamos que os espinhos sejam tirados, nós precisamos da Tua graça. É isso que nós precisamos. Eu lembro de quando Paulo e Silas estavam presos à meia-noite. Eles cantaram dentro da prisão. Eles não disseram: quando nós sairmos da prisão nós cantaremos. Eles cantaram ali mesmo. Pai, que o nosso coração Te louve e Te adore em quaisquer circunstâncias. Que a nossa adoração não seja condicionada ao momento que nós estamos vivendo, mas ela se amarre apenas em uma coisa: em quem o Senhor é. E o Senhor não muda. Quem o Senhor sempre foi, é e será. Fortalece-nos em Ti nesta manhã, Pai. Fortalece-nos em Ti, ajuda-nos a perseverar na oração, Pai. Ajuda-nos a não esmorecermos. Nós queremos que quando o Senhor voltar, o Senhor encontre fé na terra, o Senhor encontre fé em nossos corações, nós estejamos perseverantes em oração. Nós oramos por aquele que está desempregado, pedindo que o Senhor abra portas de emprego. Nós oramos por aquele que está enfermo, pedindo que o Senhor o cure, segundo sua vontade e poder e misericórdia. Deus, nós oramos para que o Senhor nos fortaleça. Nós oramos porque nós somos fracos. Nós oramos porque nós não somos fortes. Nós oramos porque nós não somos autossuficientes. Nós oramos porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem edifica. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o segurança. A nossa segurança está em Ti, Pai. A Tua palavra diz que algumas pessoas confiam em carros, outras confiam em cavalos, outras pessoas confiam em exércitos, confiam em muralhas, confiam em cidades fortificadas. Mas a nossa confiança nesta manhã, Pai, está no Senhor. A nossa confiança está em Ti, Pai. E que seja assim nas nossas vidas, Pai. Que antes de qualquer outra solução, nós venhamos orar e perseverar na oração. A gente erra quando a gente diz: agora só resta orar, como se a oração fosse o nosso último recurso. Mas não, que a oração seja o nosso primeiro recurso. Que dia após dia, Pai, nós possamos apresentar as nossas petições a Ti em humildade, Pai, confiando que o Senhor cumprirá a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Fortifica a nossa vida de oração, Pai. Fortifica a nossa vida devocional, desperta no Senhor.
a orarmos uns pelos outros, a orarmos pela tua igreja, Pai, a orarmos pela tua missão no mundo. Nós te louvamos por essa palavra e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.